Hoje é o nosso terceiro dia do renovo. O tema de hoje é destrônio. Ontem a gente falou sobre ser intencional e o passo de ontem foi um passo bem simples, né? Espero que vocês tenham feito, porque é um passo que realmente gera muita transformação. O que eu quero trazer para vocês aqui no versículo de hoje para a gente estar meditando? Tá lá em Apocalipse 5:13, que diz assim: e eu ouvi toda criatura. Deixa eu ler da minha versão. A minha versão é aquela linguagem atualizada de hoje, que diz assim: então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E é isso que eu quero trazer para você. Destrônio. Adriele, destronar quem? Destronar o seu parceiro. Às vezes o seu parceiro está ocupando uma posição que não é dele, uma posição que não foi feita para ele. Ele está colocado num lugar que não pertence a ele. Então a palavra diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Isso está na palavra. Então, glória significa lugar de honra. E esse lugar deve ser ocupado por Deus em seu coração. E o Evangelho de Deus diz que nós devemos amar a Deus, né, de todo o nosso coração. Se você for lá em Deuteronômio 6:5, que diz assim: portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Essa foi a orientação que Moisés deu para o povo de Israel. Amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. E se você for lá, o primeiro mandamento, lá em Mateus, diz assim: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior e o mais importante mandamento. Então, o Senhor ele já nos instrui na palavra dele que ele deve ocupar esse lugar de honra em nosso coração. E o que eu quero trazer para você neste momento? Uma autoanálise. Você vai se autoanalisar, você vai olhar para dentro de você e você vai perceber que se talvez você não tenha colocado o seu esposo, o seu parceiro, numa posição que não diz respeito a ele. Se talvez você não tenha colocado o seu esposo numa posição que eu gosto de falar que é uma posição de tudo, né? Você se preocupa com tudo que está acontecendo, com tudo o que ele faz. Eu lembro de uma amiga que eu cuidei o ano passado. Gente, ela colocava o esposo dela assim, era tudo. O nosso esposo, ele deve ser colocado em primeiro lugar. Ele deve sim ser colocado em primeiro lugar. O nosso relacionamento com o nosso esposo, ele deve estar sim em primeiro lugar. Após isso vem os filhos, aí vem o trabalho, tem uma lista nessa seguida. Por que eu não falo que Deus deve estar em primeiro lugar? Porque Deus é tão grande que ele não cabe em lista. Não tem lugar para Deus em lista. Então Deus ele está acima de todas as coisas. Então não cabe Deus em lista. Deus ele deve estar acima de todas as coisas. Mas o seu esposo ele deve ser colocado em primeiro lugar. Mas acontece que a forma com que ele age não deve determinar o seu jeito, as suas emoções. O que acontecia com essa amiga? Ela falava assim: amiga, eu percebo que o meu esposo ele tá sempre no centro. Eu não consigo, por exemplo, me amar em primeiro lugar. Eu não consigo. Então, assim, toda a expectativa do coração dela era colocada nele. E o homem, ele não é capaz de suprir as suas expectativas. Porque tem coisas que você tem que aprender a lidar com você mesmo. Você tem que aprender a se amar em primeiro lugar. Você tem que aprender a se satisfazer e ser sozinha em primeiro lugar. Sabe aquela satisfação de estar você e você? Eu tô lendo um livro muito legal, quero indicar para vocês, que chama A Dama... Esqueci o nome do livro, gente. A Dama... A Dama, Seu Amado e o Senhor. E ele fala muito sobre isso, que a gente precisa aprender a nos amar primeiro, aprender a nos satisfazer com a nossa presença primeiro. Eu sou satisfeita comigo mesma. Eu consigo sentar numa mesa e ceiar uma refeição satisfeita com a minha própria presença. Sabe, eu não fico sentada ali pensando, ai meu Deus, eu podia estar almoçando com alguém. É gostoso a gente estar com alguém? É gostoso, mas tem que ser muito mais gostoso você e você.
Então, quando você coloca expectativa, que era o caso dela, ela colocava muita expectativa nele, ela se tornou muito dependente dele, dependente do que ele achava. Tanto é que quando vinham os conflitos, ela não sabia quem ela era. Então, as palavras que ele usava para feri-la, ela acreditava que ela era realmente aquela pessoa. Quando estava num conflito, que ele vinha e jogava uma palavra para realmente machucá-la mesmo, né? Naquele momento de raiva, ele falava algo que não devia ser falado, ela ficava arrasada, porque ela acreditava que ela era aquilo. E eu falava assim, amiga, você precisa descobrir qual que é a sua identidade em Deus. Não é o que ele pensa sobre você, é o que Deus pensa sobre você. É o que Deus acha sobre você. Só que para você conseguir entender o que o Deus pensa sobre você, você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ler. Você precisa saber quais são as promessas de Deus para sua vida. E foi aí que essa amiga ela começou a buscar esse autoconhecimento. Eu passei um exercício na época para ela, que é a lista do eu sou, né? Que você passei 40 palavras de autoafirmação que você faz para você mesma. Eu sou amada, eu sou amável, eu sou determinada, eu sou carinhosa, eu sou caprichosa, eu sou destemida, eu sou corajosa. E você vai fazendo essa lista de autoafirmação para você, e você tem que ler essa lista todos os dias para você saber quem você é. Porque quando alguém te der uma palavra contrária àquilo que você realmente é, você vai falar assim, meu Deus, é muito mais sobre ele do que sobre mim. O que ele despejou em mim fala muito mais sobre o que está dentro do coração dele, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, do que sobre mim. Eu não sou essa pessoa. Mas ela colocava diante dele, ela se colocava vulnerável diante dele, ela permitia que ele dominasse as emoções dela, os sentimentos dela. E o pior, ela realmente acreditava que ela era aquilo que ele estava falando. Isso que eu chamo de posição de tudo. Você coloca o seu esposo numa posição de tudo. É a palavra dele que determina quem você é, a palavra dele que determina as suas emoções. Se ele acorda alegre, você fica alegre. Se ele acorda rancoroso, você fica rancorosa. E o pior, você ainda vai e desconta das crianças, que não tem nada a ver com isso. Então é isso que eu chamo de posição de tudo. Olha para dentro de você e perceba se o seu esposo não tem ocupado esse coração, o seu coração. O seu coração deve ser ocupado pela alegria que vem de Deus, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, que é a nossa força, é a alegria do Senhor que fortalece a sua vida. É a alegria do Senhor que fortalece a sua alma. É o que Deus diz sobre você. É o que Deus diz a seu respeito que importa, não o que o outro está falando. Às vezes, perceba se você não tem ficado constantemente dependente da validação do seu parceiro, da validação do seu esposo. Se você não fala dos seus sentimentos, fala assim, não vou falar dos meus sentimentos não, porque se eu tô sentindo uma coisa e vou falar pra ele, o que ele vai falar? Lá vem ela de novo, vem falar sobre isso. Não, mas poxa, de novo você tá querendo brigar? Então perceba se quando você vai falar dos seus sentimentos, se o seu parceiro não sabe ouvir, se ele realmente poda aquilo que você está sentindo, se ele não interage com você, não permite que você fale aquilo que está dentro do seu coração. Perceba isso. E aí você acaba reprimindo o que está dentro, você acaba reprimindo esses sentimentos e você não se sente livre para poder falar sobre o que você está sentindo. Você não tem essa liberdade de expor os seus sentimentos, de expor a sua alma, de expor às vezes o que está no seu coração. E Freud dizia que as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. As emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. Então, perceba, lembra que ontem nós falamos assim, do nada a pessoa explodiu? Não é do nada. Você vai guardando, você vai guardando, você vai guardando, chega uma hora que transborda, que extravasa. E na hora que extravasa, vai extravasar da pior forma possível, né? Acontece lá no início do relacionamento muitas coisas que a gente não percebe. Então, quando a gente começa a namorar, a gente já começa a ter algumas evidências de algumas atitudes negativas, né, do nosso parceiro. E com certeza também ele tem essa visão negativa
sobre a gente. Mas o que que a gente faz? A gente deixa passar. A gente fala assim, não, deixa passar, perdoa, deixa pra lá, né? Não conversa sobre aquilo que tá te incomodando, não expõe aquilo que tá no seu coração. E aí a gente vai deixar passar, acreditando que, depois vai ficar tudo bem. Só que eu quero te falar uma coisa, amiga. Depois que casa, não fica tudo bem, não. Depois que casa, se você não tiver conversado lá no início, se não for algo que tiver sido já exposto no início, a sua forma com que você aceita. Ontem eu estava conversando com uma amiga e a gente estava conversando sobre isso, sobre o respeito. Se você não se respeita, o outro não vai te respeitar. Paulo Vieira fala que cada um tem aquilo que tolera. Então, se você tem tolerado algumas coisas na sua vida, é porque você tem aceitado isso, você permitiu isso. Então, pare de tolerar, amiga. Pare de tolerar aquilo que tá te ferindo, tá te magoando, tá te machucando. Então, tira ele dessa posição. Adriele, mas como que eu vou parar de tolerar? Eu vou separar do meu esposo? Não, não é isso. Eu já falo para vocês aqui, né, que divórcio, já falei no primeiro dia, o divórcio não é uma opção. O divórcio não é uma opção. E eu já falei para vocês quando que o divórcio é uma opção. Quando você estiver sendo agredida, quando tiver uma situação que você fala assim, Adriele, meu esposo me agrediu, eu falo assim, amiga, você não precisa de mim, você precisa de uma outra pessoa, você precisa procurar um advogado, um delegado, você precisa... Eu não consigo te ajudar, mas em situações que nós precisamos de um encaixe, em situações onde a gente vai se perdendo, em situações onde realmente vocês se davam bem e de repente as coisas começaram a desviar o caminho, aí sim eu consigo te ajudar. E aí é isso. Como que você vai tirar esse poder que não pertence a ele? Simplesmente conhecendo quem você é. Conhecendo quem você é e colocando suas emoções, deixando o Senhor dominar suas emoções, deixando Deus dominar aquilo que você pensa, sabe? Deus dominar os seus sentimentos. É com Deus, é em Deus que você vai colocar a sua expectativa, é em Deus que você vai falar, não, ele é o meu Senhor. Eu tô alegre porque o Senhor é a minha força, é o Senhor que me fortalece, sabe? Se alguém falar algo pra você que não diz respeito a você, você vai falar assim, não, eu sei quem eu sou em Deus. Isso que a pessoa tá falando, ela realmente não me conhece, ela não sabe quem eu sou. Então você vai ser reflexiva em relação ao que a pessoa vai falar pra você. Por quê? Porque você tá se conhecendo, você sabe quem você é. Então aquilo que a pessoa tá falando sobre você é uma inverdade, não existe, sabe? A pessoa, ela diz mais sobre ela do que sobre você. E isso traz pra você uma tranquilidade muito grande. É muito mais fácil você dominar suas emoções quando você passa a pensar dessa forma. Então, e lá no início do relacionamento a gente tem algumas características, né? A gente já tem algumas evidências. E aí, mas a gente acaba deixando passar. Mas lá no início do relacionamento, que deveria ser o momento ideal para a gente expor os nossos limites. Ó, isso eu não aceito, isso eu não concordo, isso eu não tolero. Mas o que a gente faz? A gente deixa para depois que a gente casa, o que a gente quer fazer? Impor os limites. A gente quer impor os limites. Então, limites que não estão claros, limites que são ultrapassados, né? A gente acaba querendo impor. E é fundamental, guarda essa frase, é fundamental ter a confiança em si mesma para expor os seus sentimentos e valores. Se às vezes você não expõe para o seu parceiro os seus sentimentos e os seus valores, é porque falta confiança em você. Você precisa treinar a sua autoconfiança, saber quem você é. Você precisa treinar isso em você. O diálogo, ele é essencial para conhecer um ao outro. O jeito de falar, atitudes que você gosta ou não gosta, como irão se relacionar, inclusive na intimidade. Então é preciso uma abertura para você poder dialogar sobre tudo. Um casamento sem diálogo, ele vai se fragmentando pelos conflitos, né, acabam se gastando, aí os conflitos vêm, aí se magoam, aí se frustram, isso causa dor e causa uma desconexão enorme no relacionamento. Quando você coloca Deus em seu coração, e eu não digo em primeiro lugar, já falei pra vocês, porque Deus, ele é tão grandioso que não cabe ele em lugar, Deus não cabe em lista nenhuma, ele sempre está acima de todas as coisas. Quando você coloca Deus, né, acima de todas as coisas, ele supre o que você precisa, ele valida os sentimentos que você tem,
ele valida quem você é, o que ele pensa sobre você, né? Mesmo que outra pessoa diga o contrário, mas você sabe como Deus pensa sobre você. Você sabe como você é, porque você tem conhecido o coração de Deus, você tem conhecido a forma com que Deus pensa. Então, se o seu coração estiver firmado em Deus e como ele pensa sobre você, você vai entender que o ataque do outro diz muito mais sobre o outro do que sobre você. Sabe quando Freud dizia que quando Pedro fala de Paulo, diz muito mais sobre Pedro do que Paulo? É isso aí. Quando a pessoa falar sobre você, vai dizer muito mais do que está no coração dela do que realmente que você é, aquilo que a pessoa está falando. Então vamos lá. Quando conseguimos entender que opiniões é uma visão carregada de história pessoal, compreendemos que o julgamento nada mais é do que uma confissão. É aquilo que a pessoa está carregando, é uma confissão de como está a alma dela. Sabe, a opinião dela é uma confissão de como ela está, de como que a alma dela está naquele momento, de como que estão as emoções dela. Como você ama a si mesma é como ensina o mundo a te amar. Essa é uma frase de Freud. Nossa, esse estudo hoje tem bastante, né, frase de Freud. Mas como você ama a si mesma é como você ensina o mundo a te amar. E também o segundo mandamento que Jesus diz: ame ao próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar o próximo se você não se ama? Você já parou para pensar nisso? Como que você vai derramar o amor pelo próximo, sendo que você não está cheia deste amor? Como? Então, por isso que nós precisamos aprender a nos amar, aprender a nos respeitar. É a forma com que a gente se enxerga que o outro vai nos enxergar. Se a gente se respeita, se a gente se ama, se a gente se enxerga de uma maneira assim, se a gente tem essa autoafirmação, é dessa forma que o outro vai nos enxergar. Mas se a gente duvida de quem a gente é, o outro ele vai realmente duvidar também de quem a gente é. E aí ele vai idealizar que você é de um jeito, porque você permitiu isso. Você não deixou claro quem você é. Ele vai idealizar você e ele vai jogar aquilo que ele idealizou. Mas aquilo são as opiniões dele, que está relacionado às vivências que ele teve. É a alma dele, aquilo que está no coração dele, que ele vai colocar diante de você, não o que você realmente é. Quando você aprender a se amar, você vai conseguir olhar para o seu esposo sem o sentimento de culpa ou sem se vitimizar. Porque quando você fica se culpando ou se vitimizando, você fica paralisada, você não consegue enxergar de uma outra forma. Você fica com a sua mente todo o tempo ou se culpando ou se vitimizando. Você não pensa em como você pode sair de uma situação, como você pode cuidar de você, como você pode melhorar o seu jeito de ser para você, como você pode se amar, sabe? Você não consegue pensar. Por quê? Porque você está muito ocupada. Você está muito ocupada ou se culpando ou se vitimizando. Então não abre margem para o seu pensamento para que ele possa ter outros pensamentos positivos sobre você. E analisar se você precisa olhar, né? Parar de se culpar, parar de se vitimizar e olhar para ver se o seu esposo não está ocupando um lugar que não diz respeito a ele, um lugar que não é, se você não deu a ele um poder que não é dele, ele não tem esse poder de dominar a sua vida. Só quem tem poder de dominar a sua vida é Deus. Você deixou ele ocupar esse lugar e agora a convivência ficou tão difícil, tão complicada. Se tiver dessa forma, olhe para ele com olhar de compaixão. Dessa forma que você deve olhar para ele. Ah, Adriele, mas por quê? Porque, gente, uma pessoa que ela é colocada num lugar que não é dela, uma pessoa que é colocada num lugar que não diz respeito a ela, é uma carga muito grande para ela carregar. Você já viu uma pessoa que ela é colocada num trabalho, num desvio de função? A pessoa ela faz mais daquilo do que é a função dela? Ela fica como? Ela fica completamente sobrecarregada. Ela fica perdida. Ela quer ocupar esse lugar aqui, mas ela também tem aquele lugar ali para ocupar. Então, ela não consegue, né, ocupar o lugar que é devido dela de uma forma inteira. Ela não consegue se dar da melhor forma para que aquela função seja feita.
ela não consegue se doar para que aquilo seja feito da melhor forma possível. Então, se o seu esposo tem ocupado uma posição que não é dele, se ele está ocupando o lugar de Deus em seu coração, o lugar de Deus em sua vida, se ele tem dominado, né, dominado a sua vida, se você deu a ele essa liberdade, você vai perceber que ele está perdido, que ele está sobrecarregado, que ele está fazendo algo que não diz respeito a ele, que diz respeito a Deus. Então você precisa tirar ele do trono do seu coração. Você precisa pegar o seu coração, pegar o trono do seu coração e entregar para Deus. Tirar o seu esposo desse lugar, porque senão você vai colocar muita expectativa nele e ele não vai suprir a sua expectativa, muito pelo contrário. Ele não é capaz de suprir essa expectativa. Homem nenhum é. Amigo nenhum é capaz de suprir essa expectativa. Então, essa expectativa é só Deus quem supre, porque só Deus ele é fiel para cumprir isso. Você vai liberar esse espaço e deixar Deus ocupar esse espaço. Meninas, eu queria trazer para vocês esse estudo neste momento, para você analisar o seu coração. Talvez gosto de falar para as meninas, nós vamos estudar mais para frente, mas diminua a expectativa que você coloque no seu esposo. Diminua toda aquela expectativa que você colocou, que é ele que vai te fazer uma mulher alegre, que é ele que vai te completar. O seu esposo, ele não vai te completar. Quem te completa é Deus. O seu esposo, ele complementa, ele é alguém que ele vem para agregar algo na sua vida, mas ele não te completa, porque você tem que estar completa em Deus. Ele vai complementar, ele vai entrar como um complemento, ele vai agregar. Da mesma forma que, dessa forma, você deve ocupar o coração dele. Vocês estão ali para agregar um na vida do outro, não para completar. Então, quando você consegue olhar dessa forma, você consegue enxergar com muito mais leveza, com muita clareza como que está o relacionamento de vocês. Então, não entregue o seu coração ao seu esposo. Não deixe ele dominar os seus sentimentos. Quando ele falar algo para você que te ferir, que te magoar, seja reflexiva. Pense, ele falou isso sobre mim, mas eu fiz a minha lista das 40 qualidades. Eu fiz a minha lista de quem eu sou e eu sei quem eu sou. O que ele falou diz muito mais sobre ele do que sobre mim. O que ele falou diz muito mais do que está no coração dele do que sobre mim. Então você não se sinta ferida, não se esmoreça, não fique lá embaixo, porque não é isso que Deus deseja. E pode ter certeza que não é isso que ele deseja. Acontece que ele está ocupando uma posição que não é dele. Ele está num lugar que não é de direito dele. E ele acaba se perdendo e usando essa posição que ele está, muitas vezes, para te dominar. Mas muitas vezes não é ele que está te dominando, é você que permite no seu coração que ele te domine. Vamos orar? Queria que vocês respirassem fundo, que centrasse o seu coração neste momento, nessa oração, e que o Senhor pudesse falar com você, né, que você conseguisse realmente sentir essa oração e que você conseguisse mesmo pensar sobre o que foi colocado aqui. Senhor, eu decido colocar em Ti toda a minha expectativa e que eu aprenda a confiar em Ti de todo o meu coração. Abro mão para que o Senhor tome o seu lugar e habite em meu ser. Declaro que sou dependente de Ti, declaro que sou dependente de Ti. Sei dos seus pensamentos ao meu respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, de nos fazer prosperar e dar um futuro que desejais. Peço perdão ao Senhor por ter entregue as minhas emoções, colocado as minhas expectativas e confiado fielmente em pessoas. Que o Senhor coloque equilíbrio em minha vida, que eu ame, honre e confie em meu esposo sem que ele ocupe o seu lugar em minha vida e em meu ser. Em nome de Jesus. Amém. Terceiro passo. Escolha esse dia de hoje para você se arrumar, cuidar de você, seja intencional em como você vai cuidar de si mesma. Então, faça suas unhas, lave o seu cabelo, escove o seu cabelo, hidrate o seu cabelo, use hidratante no seu corpo, sinta o seu corpo, o corpo que Deus te deu, o templo do Espírito Santo.
Coloque seu perfume favorito, né? Faça um momento de skincare, limpe os seus ouvidos, escove muito bem seus dentes, use fio dental, sabe? Cuide da sua depilação. Se puder, faça uma massagem, vou fazer uma drenagem, vou fazer uma massagem relaxante. Faça algo por você. Coloque uma roupa que você se sinta linda. Adriele, mas eu só vou ficar em casa, não tem problema, amiga. Coloque uma roupa que você vai se sentir bonita. Coloque uma roupa que você vai olhar para você no espelho e você vai se agradar com aquilo que você está vendo. Esteja linda e cheirosa para você. Para você. Se cuide, amiga. Momento de autocuidado. Refere-se a cuidar de nós mesmas, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, dos nossos pensamentos, das emoções e também dos nossos sentimentos. Sugiro que neste momento você ouça algo que te agrade, ouça um louvor e curta esse momento com você mesma. O autocuidado, ele é uma prova de amor para você mesma. Então aprenda a se amar. Eu fiz uma lista de sugestão de louvores que toca muito o meu coração. Meninas, o nosso estudo de hoje foi esse. Espero que tenha tocado o seu coração, que você tenha percebido, né, aquilo que realmente, se o seu esposo tem ocupado esse lugar, que você perceba, né, se você entregou realmente o trono do seu coração a ele, sabe, para ele determinar quem você é, para ele determinar as suas emoções, para ele determinar como que vai ser direcionado o seu dia. Então perceba se ele não tem sido o Senhor do seu coração, porque este lugar deve ser ocupado por Deus. É Deus que deve determinar, é Deus que deve dominar o seu coração, é Deus que deve determinar é em Deus que você deve colocar a sua expectativa, é com Deus que você deve contar sobre suas emoções, né? Como que está? Deus, hoje aconteceu algo na minha vida, eu fiquei tão ansiosa, sabe? Não saia por aí sem domínio próprio, entregue para Deus, fala, Deus, toma meu coração, eu tô muito ansiosa, cuida de mim neste momento, Senhor. Então é com Deus que você deve contar, sabe? É com Deus, é Deus que deve dominar, é Deus que deve ocupar este lugar no seu coração.